Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o webinar promovido pelo IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho, hoje com o tema LGPD e Compliance Trabalhista na Prática. Sejam todos muito bem-vindos. O evento está sendo gravado ao vivo, transmitido pelo YouTube. Mandem suas perguntas, seus comentários, podem chegar, a casa é nossa. Hoje, com esse tema, que é um tema tão atual, a LGPD tem a missão, né, de ser conscientizada por todos nós nesse mês de agosto, afinal é o mês em que começam as sanções administrativas, nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa. Então, é um tema que, claro, tem participado aí das rodas e das dúvidas de todos nós, né, operadores do direito e também como cidadãos, né, que estamos sujeitos a essa nova legislação. Hoje conosco nós temos aqui a doutora Luísa e a doutora Larissa. Eu peço licença para falar muito brevemente sobre cada uma delas. Doutora Larissa é advogada, professora, doutoranda em Direito do Trabalho pela USP. Ela está fazendo doutorado sanduíche, né, na Universidade de Barcelona, e ela é integrante do corpo docente da ABRAT. A doutora Luísa Lima, ela é advogada, possui MBA em Direito e Processo do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, ela é especialista em compliance trabalhista pelo IEPREV, ela é diretora da AMAT, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB Minas Gerais. Ela atua com foco no consultivo e preventivo trabalhista e ministra palestras nas áreas do direito do trabalho. Então, hoje nós temos aqui uma representante, né, do norte do país, do Nordeste, a doutora Larissa falando de Natal, e a doutora Luísa falando de Minas, de Belo Horizonte. É um prazer ter vocês conosco. Eu vou dar início, peço licença para dar início, então, à fala da doutora Luísa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre, então, o compliance trabalhista, as suas ferramentas, a sua aplicação na prática, né? Ela vai levantar também aqui para a gente alguns casos importantes e que merecem a nossa atenção. Então, eu passo a palavra para a doutora Luísa, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Seu microfone está mutado ainda, doutora Luísa. Boa noite a todos, aos colegas, né? A colega Bruna, a colega Larissa. Hoje a gente vai dividir uma noite aqui de bate-papos, né? Com temas bastante interessantes. Desde já agradeço o convite, que eu fiquei muito honrada em estar aqui hoje com vocês, poder participar, né, nessa discussão em Goiânia, trazer um pouquinho da realidade de Minas para a gente confrontar, tá bom? Eu vou dividir uns slides para a gente começar, porque eu sei que o nosso tempo aqui é um pouco corrido, né? Só um momento. Bom, tá certinho? Então, vamos lá, né? Já falamos um pouquinho do meu currículo, eu sou advogada, né, aqui em Belo Horizonte, eu trabalho com foco nessa parte de governança, especificamente na parte trabalhista, né, que a gente fala do compliance trabalhista, com foco nas empresas. Então, eu começo falando um pouco sobre desafio, né? A palavra desafio traz muitas coisas na nossa cabeça. É uma palavra que vem do origem latim, que significa a negativa da fé, né? Então, tudo aquilo que nos desafia, que desafia a nossa fé, né? Quando a gente traz essa realidade um pouco para o ambiente de uma empresa, a gente fica pensando, hoje em dia é muito difícil você ser um empresário no nosso país, né? A gente sabe que 75% das empresas são empresas familiares, são empresas pequenas, né? Que dão a maioria, dão a maioria do mercado de trabalho, né? Hoje em dia, que oferece a maioria dos empregos. E quais são os principais desafios que uma empresa tem? Alta tributação, nós sabemos que nosso país é um dos países que mais tem a tributação, né, no âmbito de uma empresa para ela sobreviver. A concorrência, né, que hoje é assídua, hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem a internet, coisas que elevam cada vez mais o nível de concorrência.
A gestão de pessoas, que a gente sabe que é um desafio imenso, só quem está na prática lidando com pessoas sabe o desafio que é, né? Se dentro da nossa casa é difícil, o próprio casamento, né, o relacionamento homem-mulher, mãe e filho, já é complicado, quando a gente fala no âmbito de uma empresa ainda, que tem diversas pessoas com diversos tipos de educação e pensamentos e metas diferentes, esses desafios eles se tornam mais evidentes. Então, a gestão de pessoas sempre é um gargalo também para as empresas. Mudanças de tecnologia. Hoje, ainda mais com a pandemia, né, gente? A gente fala que não é todo dia, é toda hora nós temos uma novidade, né? E acompanhar para muitos gestores, principalmente aqueles fundadores que são mais antigos, que estão na empresa há muito tempo, eles têm uma dificuldade de encarar isso no seu dia a dia, né? As pessoas têm uma certa restrição ao novo. Então, essas mudanças tecnológicas hoje, que são essenciais para a sobrevivência no mercado, para muitas empresas é um enorme desafio também. E as exigências do mercado, né? Como eu falei também, a própria tecnologia, o Google trouxe aí todo mundo muita informação na palma da mão. Então, assim, cada vez mais as pessoas são especialistas sobre determinados temas, então ela não chega de uma forma tão leiga na empresa. Ela já quer saber detalhes e mais detalhes e o porquê daquele produto não é igual do concorrente. Então, cada vez mais sobreviver no país, né, no nosso Brasil, como empresa, é um desafio enorme. Passivos trabalhistas, né? E a gente sabe também que o passivo trabalhista ele pode impactar enormemente o sucesso, né, a saúde financeira de uma empresa. Para uma empresa grande, quando a gente fala em um grupo empresarial maior, o passivo trabalhista geralmente é gerido, ele é controlado. E ele é calculado a longo prazo, né? Eles fazem uma economia, uma gestão daquele risco. Mas quando a gente traz essa realidade também para uma empresa menor, uma pequena empresa, por exemplo, ou média também, muitas vezes uma ação trabalhista, e aqui eu falo, as doutoras podem concordar, muitas vezes, por exemplo, a ação de motoristas, que são as ações altas, né, de elevados valores, elas podem quebrar uma empresa. Então, é um desafio enorme que aquele gestor tem, né? Dentre os desafios empresariais, o passivo trabalhista é um que chama bastante atenção. Mas não é só esses desafios externos que a gente também tem, eu chamo atenção aqui, para aqueles desafios internos da própria empresa, né? Aqui eu falo das fraudes. A questão é uma questão que sempre aconteceu, mas começou a ser mais falada de um tempo para cá, né? As fraudes dentro das empresas, pelos próprios colaboradores, muitas vezes pelos gestores, né? Pela falta de transparência nas atividades. O caso que eu chamo mais atenção, que deu um start aqui no Brasil, para a gente discutir esse tema, foi o próprio Mensalão, né? Que teve um gráfico, assim, que foi né? Que teve uma repercussão que todo mundo conhece, que dispensa comentários, né? Que é de conhecimento público notório, que afetou de forma muito drástica a situação financeira da empresa. Então, assim, nesse contexto, uma lei anterior até a questão do mensalão, mas que já começou a ficar mais famosa, que eu estou falando da Lei 12.846, que é a famosa Lei Anticorrupção, né? E o que acontece? Por que essa lei, assim, eu chamo a atenção dela? Porque ela trouxe a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, né? Aqui eu vou falar de forma breve, que não é o nosso objetivo trabalhar essa lei, mas eu ressalto que ela trouxe a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica na esfera, e trouxe a responsabilidade na esfera administrativa também, além da judicial, né? Então, quando eu falo em responsabilidade administrativa, a gente fala de multas de até 20% do faturamento, né? Ou, se não for possível, mensurar esse faturamento de até 60 milhões de reais. Né? Além disso, também a publicação extraordinária, eu vou até trazer um exemplo para vocês, é uma questão também de uma retaliação que a empresa ela tem que é subordinada, né? Ela tem que passar por esse momento, que é uma das sanções também, e que afeta diretamente a imagem daquela empresa. E também na esfera judicial, né? A gente sabe que, além das penalidades administrativas, a lei também, 12.846, também trouxe repercussões na esfera judicial, que pode levar à perda de bens, à suspensão das atividades, até a dissolução mesmo compulsória daquela empresa. Além do que, também ela perde subsídios para poder negociar com órgãos públicos, por exemplo, né? E participar de licitações também. Uma questão que eu chamo a atenção é que a Lei 12.846, ela trouxe alguns agravantes e também trouxe alguns atenuantes,
né? Ou seja, como agravante, eu ressalto aqui a questão da continuidade do tempo daquela, né, da ação que foi detectada, a tolerância da direção, se a direção tinha conhecimento, se aquilo ali passou batido dentro da empresa, né? A situação econômica daquela empresa, a reincidência, são fatores que são agravantes. Em contrapartida, a lei também trouxe alguns atenuantes. E dentre os atenuantes que a lei trouxe para a gente, eu destaco a existência de um programa de integridade, né, que vai repercutir naquela penalidade. Ou seja, antes, né, essa lei, apesar de ser 2013, ficou mais conhecida no âmbito do mensalão, mas ela trouxe a possibilidade da responsabilidade para aquela pessoa jurídica, e as penalidades são agressivas, elas não são simplesmente assim, pequenas que você pode levar. Assim também como a LGPD trouxe algumas sanções que também estão chamando a atenção das pessoas, né? Das empresas agora nesse momento. Aqui eu trouxe um exemplo, vou passar de forma breve para vocês, a questão da publicação que teve, por exemplo, no caso da Petrobras, que eu destaquei para você, né? Além das questões administrativas e das questões judiciais que vem acontecendo, a empresa também, não sei se todos tiveram oportunidade de ela teve que se retaliar, né, via público e expor o que aconteceu para ela. Então, eu vou passar um vídeo aqui que eu acho bastante interessante, que faz menção a essas penalidades que a gente está falando. É que, na verdade, tem uma tentativa, né, do pessoal da empresa depois de tentar recuperar, porque a imagem da empresa ela foi fortemente abalada com essa situação, e teve reflexo, né, financeiro para ela. E isso aí foi uma das tentativas já da empresa de tentar recuperar a imagem, de tem gente trabalhando lá de uma forma séria, correndo atrás, né? Então, assim, a consequência é muito grande. Espera aí, vamos passar para o próximo aqui agora. Próximo slide, senão eu vou voltar para cá. Agora. Então, voltando aqui, né? O programa de integridade é uma das atenuantes da multa administrativa. Então, agora falando um pouquinho desse contexto que eu trouxe para vocês, eu vou focar no tema central aqui, que seria o programa de integridade, ou o compliance propriamente dito, né? Que seria um atenuante das penalidades. Bom, a governança ela veio muito nesse sentido. Eu não vou entrar muito no mérito, até por causa do tempo, mas a governança é sempre buscar a ética, a transparência dentro de uma organização, né? A transparência, a equidade, a prestação de contas e o compliance é um braço da governança corporativa, né? A governança é um pouco maior e muitas vezes as empresas falam assim: ah, mas isso não é para mim, a minha empresa é pequena, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas a gente até estava conversando anteriormente, eu e as doutoras, a governança ela cabe, o compliance cabe em qualquer empresa, né? Mesmo uma empresa de pequeno porte. Na verdade, a gente vai estar ali, é a forma que aquela empresa quer trabalhar, quer se posicionar no mercado. É uma gestão com transparência, entendeu? Uma gestão com ética. E isso, buscar na esfera trabalhista, é estar em conformidade com as normas. Isso é uma prevenção. Muitas vezes a pessoa acha que minha empresa só tem 10 funcionários, eu não preciso me preocupar. Pelo contrário, se você não se preocupar, uma própria ação trabalhista pode, inclusive, te impactar drasticamente, como eu falei anteriormente, né? Então, assim, o compliance, ao contrário de que muitas empresas pensam, ele serve, sim, para tanto empresas grandes, mas também como as empresas pequenas, em muitas nível familiar que a gente trabalha aqui. O que é o compliance, então, propriamente dito? O termo compliance é estar em conformidade, é agir de acordo com as regras, né?
Aqui no Brasil, a gente tem a lei que eu mencionei, a anticorrupção, que teve origem também numa lei americana, né? E a finalidade é evitar práticas de atos ilícitos, né, que tenha responsabilidade objetiva já prevista em lei. Então, vamos agir de acordo com a lei para evitar condenações que são pesadas. Aqui temos algumas engrenagens que chamam atenção, né, que são os princípios, né, os pilares de um programa de compliance, que seriam a ética, a integridade, a transparência e os valores de cada organização. E o compliance trabalhista, gente? Então, né, quando a gente fala de compliance, a gente, de uma forma geral, a gente pensa mais uma questão mais macro, mas existe sim o compliance trabalhista, né? Que é o quê? Exatamente a gente observar o cumprimento das nossas regras trabalhistas, nossas normas trabalhistas, não só a CLT, mas como a gente tem diversas medidas provisórias. O ano passado, esse ano, quem é advogado trabalhista sabe que a gente não teve uma noite de sono sem uma medida provisória praticamente nova, né? Então, assim, temos o trabalho redobrado de ficar atento, acompanhando para nossas empresas conseguirem manter uma linha e evitar, sim, né, o descumprimento, tá? Então, adoção de boas práticas institucionais, uma conduta ética em todos os segmentos da empresa. E como é que a gente faz isso? Praticamente observando aquela regrinha, detecção, vamos primeiro detectar, vamos conhecer aquela empresa, aquele olhar de helicóptero, vamos ver como é que ela está funcionando, onde estão os possíveis riscos, vamos planejar uma remediação, entendeu? Vamos atuar naquela empresa, vamos conferir documentação, vamos oferecer soluções para prevenir um problema maior, né? Então, a gente fala muito de prevenção. Nós vamos entrar como facilitadores na vida daquela empresa. E benefícios, né, gente? Assim, é difícil a gente convencer um cliente, a gente não falar para ele quais são os benefícios que ele vai ter, né? Na prática, hoje, a gente sabe que também ficou um pouco mais complicado, né? Muitas empresas, a pandemia afetou drasticamente muitas empresas que fecharam. Aqui em Minas, muitos restaurantes, bares, tiveram sua atividade encerrada mesmo por causa dos períodos que a gente passou, né? Então, agora, assim, para a gente convencer nosso cliente de que isso vai ser bom para ele, a gente tem um pouco mais de trabalho, né? Mas os benefícios, eles são claros. Quando é feita uma política de compliance bem feita, quando tem um acompanhamento de uma assessoria, de pessoas que entendem, que estão ali dispostas a ajudar aquela empresa, né? Os benefícios são a redução da judicialização, ou seja, você já antecipa onde tem algum tipo de problema, um problema no cartão de ponto, um problema na administração do banco de horas, por exemplo, ou na demissão mesmo, a gente já trabalha isso de forma preventiva e causa todo o caminho para evitar ter uma ação. E se vier até a ação, a gente tem todas as medidas para nos defender. Então, assim, é sempre pensar numa cadeia, né? Em todas as etapas que podem acontecer ali. Redução de multas administrativas no mesmo sentido do anterior, né? A partir do momento que a gente entra, a gente segue as normas, a gente vê todos os riscos dentro de uma empresa, a gente consegue também reduzir as multas administrativas. O aumento de produtividade, né? Porque muitas vezes a gente vê insatisfação de vários empregados e temos ferramentas que eu vou falar do compliance que vão dar voz a esses empregados. Então, assim, a gente começa a ter um engajamento maior daquele empregado dentro da empresa, né? Ver que quando a pessoa ela é escutada, ela recebe atenção, né? Ela tem direito de dar a opinião dela, ela tem uma importância maior, né? E ela dá uma importância para o emprego também diferente. E isso também impacta também na redução do turnover, diretamente em números. Existem pesquisas que comprovam isso. A redução de acidentes de trabalho, né? Também é um dos benefícios, porque a gente vai atuar ali na medicina do trabalho, a gente vai trabalhar na parte de EPI, né? Então, a gente vai estar olhando a empresa como macro, e dentro delas também a questão dos EPIs, por exemplo, também, né? Da medicina do trabalho, que a gente vai atuar junto com toda a documentação. Imagem e reputação da empresa. Ao longo da aula também vou falar, para muitas pessoas pode parecer que não, que imagem e reputação, todo mundo esquece, brasileiro esquece as coisas rápidas, mas não, gente, tem um impacto gigantesco, né? Como eu falei da Petrobras em cima, anteriormente, eu vou falar em outras empresas aqui, em casos que aconteceram aqui no Brasil, e que um deslize pode impactar profundamente na vida financeira daquela empresa, né? E a imagem vai refletir também na vantagem competitiva dessa empresa perante o mercado. Então, são ciclos, né, que a gente tem que observar. Os benefícios são inúmeros, que às vezes um pedacinho desse daqui,
uma perninha, vamos dizer assim, se não estiver de acordo, cai e a empresa pode cair junto. Então, é muito importante que as empresas fiquem atentas a todos os detalhes. Bom, então tá, nós vamos fazer um compliance, nós vamos fazer uma política, né, de estar em conformidade dentro da empresa. E quem que deve se comprometer? Desde os sócios, os acionistas, todos os prestadores de serviços, a cadeia de terceirizados, os empregados autônomos que prestam serviço de alguma forma dentro da empresa e os terceirizados, tá? Ou seja, todo mundo que tem relacionamento com aquela empresa, se aquela empresa quer estar em conformidade, ela quer adotar uma conduta ética e transparente, todo mundo que tem algum tipo de relacionamento com ela vai ter que ser afetado, tá? E principalmente, gente, o suporte da alta gestão, que seria os sócios e acionistas, porque se eles não incorporarem o valor da empresa, né, os princípios e a cultura daquela empresa e fazer valer aquilo na prática, provavelmente, se eles não incorporarem isso, os colaboradores para baixo, né, da cadeia hierárquica também não vão colaborar. Então, assim, é uma questão de exemplo. A gente tem que trabalhar com todo mundo do nosso lado, né? Senão não adianta. A gente faz um compliance que ele não é efetivo na prática, ele é para inglês ver, vamos dizer assim, né? Bom, então, por onde começar? Agora eu vou falar um pouquinho de cada ferramenta propriamente dita, né? Desse contexto para a gente poder identificar, porque nem sempre a empresa vai contratar um programa completo, nem sempre ela vai precisar de todas as ferramentas, muitas vezes ela vai ter alguns. E cabe a gente, enquanto advogado, né, identificar para aquela empresa, fazer um diagnóstico qual que seria o melhor caminho para aquela empresa, como que a gente pode ajudar essa empresa de uma determinada forma e também vender um serviço nosso. Primeira ferramenta que eu chamo a atenção é a auditoria, né? Então, o que vem a ser a auditoria? Na verdade, é o raio-x daquela empresa, né? Eu brinquei a visão de helicóptero, que seria o quê? Olhar por cima, né? E qual momento? Todos os momentos, gente. Desde a admissão de um empregado até a dispensa dele, né? Eu não vou entrar na questão da LGPD aqui, mas a LGPD nessa parte também é fundamental, né? Vou deixar para a doutora Larissa falar, que é especialista, mas assim, a auditoria, o que ela tem que ir? Ela tem que ir desde a admissão do funcionário, toda a documentação, se está correto, se não está, se está invadindo um terreno que não podia, né? O registro de ponto, o controle de jornada, se tem banco de horas, se está tendo a compensação correta, né? Se aquele empregado está tendo os intervalos que são devidos, se ele é 12 por 36, se ele tem alguma particularidade. Então, assim, cabe a nós, enquanto operadores do direito do trabalho, analisar aquela empresa, né? E trabalhar quais os viés que podem estar acontecendo ali de erro, porque às vezes a empresa é pequena, aí é mais fácil. Às vezes o próprio RH consegue fazer para você, o departamento pessoal. Outras vezes a empresa, por mais que seja maior e tenha um departamento, ele não consegue controlar todos os viés. Então, uma pessoa de fora, a gente, no caso, enquanto advogado, é essencial nesse momento, né? Folha de pagamento, muitas vezes também acaba tendo alguns errinhos. Segurança e medicina do trabalho, a questão do próprio FGTS, INSS, férias, 13º, relacionamento sindical. Muita gente esquece que existe sindicato, né? Esquece de olhar a convenção coletiva, e na hora que você vai ver, você chega lá, chega para você uma ação com um monte de multa, um monte de coisa que deveria ter sido paga, a empresa nunca observou, e simplesmente não sabia. Isso acontece muito na prática. Então, assim, chamar atenção para a empresa, que ela, por mais que agora a gente não tem né, a contribuição compulsória, ainda temos relacionamentos sindicais que precisam ser observados, né? A questão dos trabalhadores autônomos e terceirizados, analisar essa situação com bastante cautela, porque muitas vezes tem uma linha tênue aí dentro que acontece, né? E as próprias reclamações trabalhistas que a gente recebe. Por quê? Na reclamação, a gente consegue identificar muitos erros ali de que já acontece na empresa, porque senão não estava com aquela ação, né? Então, na verdade, a auditoria, a gente vai fazer essa análise de risco, a gente vai planejar algumas ações dentro da empresa, a gente vai apresentar relatórios, né? Para a empresa ter um plano de contingência e poder atuar diretamente de forma preventiva naquele erro que a gente identificar. Será que é importante, gente? Espera aí, deixa eu voltar aqui, né? Auditoria. Eu trago aqui 2 notícias do TST que chamam a atenção porque o aposentado será indenizado por ter plano de saúde cancelado. Bom, às vezes, se essa empresa tivesse tido uma auditoria, alguém teria falado para ele que não pode, né? Cancelar o plano dessa forma, que tem uma regra específica, que ele tem que observar, né? A mesma coisa na notícia de baixo. Fábrica é condenada por exigir antecedentes criminais à sua admissão. Então, assim, agora mais do que nunca, a LGPD está aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito,
Mas exigir antecedentes criminais não é uma prática que é considerada aceitável, né, na Justiça do Trabalho, salvo exceções de alguns cargos que realmente dependem desse documento, mas, de regra geral, não é considerável aceitável pedir esse tipo de documento, né? Aqui também vou passar, deixa eu ver nosso tempo, eu vou pular esse videozinho aqui, eu vou só resumir o que ele falava, é um trecho de um filme que faz a dispensa de uma empresa que é contratada só para dispensar funcionários. E aí é uma menina nova, de 20 anos, que ganhou o primeiro emprego e foi demitir um senhor de 30 anos de empresa, que viveu a vida dele na empresa, e ela foi seca, porque o trabalho dela era aquele. E aí, nesse vídeo, eu só ilustro, eu chamo atenção, porque muitas vezes a forma de como você conversa, por exemplo, você faz uma dispensa, né, de uma forma fria, de uma forma distante, você induz uma reclamação trabalhista. Porque muitas vezes a gente tem que saber que estamos ali com pessoas, né, escutar a outra pessoa. Então, se tiver tempo, eu volto com esse vídeo aqui para cá, que é bastante interessante para a gente ver essa questão pessoal, porque às vezes só a forma de conversar ou de escutar uma pessoa, você evita uma ação trabalhista, né? Em caso do aposentado que eu citei anteriormente, se talvez alguém tivesse conversado com ele, escutado que ele precisava daquele plano, que talvez não teria condições, evitaria uma ação trabalhista que foi parar no TST e que houve a condenação. Depois eu passo o vídeo para vocês. Bom, vamos para a segunda ferramenta, é o código de conduta, né? Na verdade, o código de conduta é a formalização da imagem e do valor que aquela empresa quer passar para o mercado. Então, ela vai consolidar o que ela acredita, né? Quais são suas regras, quais são seus valores, como que ela espera que todo mundo que tem relacionamento com ela se posicione. Aqui eu chamo atenção para 3 que são disponíveis na internet, que são bastante completos e que têm exemplos de diversas situações. Inclusive, eu trouxe separado, eles são públicos, esses documentos, né? Um pedaço do Código da Votorantim que especifica assim, como que ela quer que seu empregado ou seu colaborador haja, né? E, inclusive, ele dá exemplos, porque uma questão essencial do Código de Conduta é ser claro, porque ele vai afetar todos, desde a alta gestão até os empregados, colaboradores, terceirizados, qualquer pessoa que de alguma forma tem relacionamento com a empresa. Então tem que ter uma linguagem muito simples e muito prática e didática para que todos consigam entender. Nesse caso aqui, eu destaco, por exemplo, que olha, nosso ambiente interno visa garantir, você precisa, aí ele chama atenção, né? A igualdade de acesso às oportunidades. Então, assim, aí ele vem com um exemplo aqui embaixo prático, né? Falando de uma seleção, e dá opções, como que você, colaborador, tem que agir se acontecer essa situação com você, né? Para quê? Para evitar dúvidas. Tem que ser claro como que a empresa quer. Porque a infração ao código de condutas, inclusive, pode trazer sanção para aquela pessoa que não correspondeu à expectativa da empresa. Então, é muito importante que esse código ele esteja com uma leitura bem tranquila, tá? Aqui eu trouxe um exemplo também, né, daquele jornalista, um caso que ficou bastante conhecido, né, porque ele teve a infração, ele tinha, eu não vou entrar no mérito da discussão, mas ele foi mandado por causa de concorrência, né, ou seja, teve infração direta ao Código de Conduta da Rede Globo, e acabou, né, levando bronca aqui, como diz a reportagem da Rede Globo, e acabou na dispensa desse empregado. Mas será que isso importa? Né? Será que isso realmente importa? Turma, eu trago reportagens aqui também para a gente refletir. Turma aumenta a indenização de trabalhador que sofreu assédio sexual e moral de superior hierárquico. Vítima de homofobia será indenizada por dano moral. Gente, todos os dias na Justiça do Trabalho tem condenação de assédio moral. Todos os tipos. E assédio moral vertical, horizontal. Então, assim, será que se essa empresa tivesse um código de conduta que fosse trabalhado internamente com seus colaboradores, que realmente os valores daquela empresa estivessem sido exteriorizados, será que essa conduta aconteceria? Né? Porque um trabalhador que já demonstrasse lá atrás uma certa incompatibilidade de valores, ele já não caberia naquele lugar, né? Então, é muito importante que a empresa passe isso para o mercado, né? Passe para todo mundo com quem ela se relaciona, quais são os valores dela. Hoje é muito comum a gente ver, acontece uma situação e aí a empresa já aparece na mesma hora na mídia falando assim, olha, a empresa tal não é compatível com determinada conduta, né? A gente teve um caso recente de
um DJ que bateu na esposa e tal, e na mesma hora, todos os lugares que eu trabalhava já começaram, a gente não é compatível com, né, com violência à mulher e tal. Então, assim, hoje é muito comum, porque a gente já se preocupa mais, já está mais falado, porque a imagem da empresa, quando ela se envolve num escândalo desse, é diretamente afetada. A reputação dela pode ser afetada também perante seus concorrentes, né? E no mercado, ela tem um impacto grande também financeiro. Então, assim, hoje já é mais automático essas questões. Então, o código de conduta ele pode ser essencial dentro da empresa, você estabelecer e você ir treinando todos os seus funcionários, né? Aqui eu trago também casos que ficaram muito conhecidos na mídia, a questão do cachorro, né, que foi espancado, e também do homem negro no Carrefour. O Carrefour, depois desses dois fatos, que foram em momentos diferentes, ele sofreu diversas retaliações e tem pessoas até hoje que não compram. Então, assim, hoje a imagem vai para a rede social e divulga numa velocidade, assim, drástica, né, e que a gente não tem controle mais. Então, assim, uma questão dessa não tem como nem esconder. Isso vai gerando uma cascata de retaliação, né? De ações contra a empresa mesmo, que é difícil depois um próprio vídeo como aquele da Petrobras fazer um efeito direto nisso daí, né? Aqui também ressalto também a questão do Extra também, que teve um homicídio também lá, né? E também levou a diversos protestos contra essa rede de supermercados, né? Aí vidas negras importam, aí já entra numa questão de preconceito. Então, assim, gera uma repercussão muito grande. A gente hoje, nesse mundo da internet, a velocidade é muito rápida e é difícil de controlar, né? Outra ferramenta que eu chamo a atenção também é o regimento interno, né? O regimento interno, eu acho que é um dos queridinhos, pelo menos aqui do meu escritório, porque é onde que o empregador ele entende que ele pode também traçar algumas regras no seu contrato de trabalho, né? Ele pode estabelecer regras com o seu empregado. Então, é normas entre empregado e empregador. Então, é claro que assim, a gente tem limites, né? Os limites da dignidade da pessoa humana e da própria legislação, mas é num documento que você pode estabelecer, por exemplo, também qual que é a política de faltas, de penalidade, como que você vai trabalhar a questão do uniforme dentro, grupo de WhatsApp, a gente trabalha hoje em dia também, né? Então, assim, é um documento que você pode prevenir e é totalmente aceito, né? Claro, com os limites que eu citei, mencionei anteriormente, mas é aceito como parte do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. Então, ali você pode estabelecer várias coisas que é importante para o seu negócio, né? Aqui eu mencionei a notícia da BRF, né? Ela recusou atestados médicos de alguns trabalhadores. De uma forma geral, eu chamo a atenção dessa notícia porque uma das questões também é uma política de recebimento de atestados médicos que a gente pode estabelecer no regimento interno, né? De forma clara. E esse regimento interno, você vai treinar todos os colaboradores, eles vão receber uma cópia e a gente vai estar sempre renovando a comunicação. Para quê? Para todo mundo saber as regras do jogo. Quando todo mundo sabe, a gente joga de uma forma justa, né? Vamos dizer assim. Aqui também, empresa de alimento é condenada a fixar horário para uso de banheiro. Então, assim, e revista de bolsas, né? A revista de bolsas, a revista de portaria também é uma questão que encontra limites, limites da dignidade, né, da pessoa humana, mas ela pode acontecer de uma forma bem feita, sim, com todo respaldo. A gente faz uma política de revista, uma política com respaldo jurídico, né, com limites, sempre preocupado com a dignidade do trabalhador, né, sem exposição, mas pode acontecer. E um dos lugares que ela está estabelecida é dentro do regimento interno também. Aqui, só rapidamente também, uma questão que está mais nova agora, que está chamando a atenção, é grupos de WhatsApp. Agora também a gente tem que trabalhar essa questão de grupos de WhatsApps institucionais dentro do próprio regimento interno, onde a empresa vai editar as regras, né? Aqui eu falo um pouquinho de uma escola, né, que trouxe isso expressamente, falando algumas regras, como que deve ser a conversa com os pais, tem que ser nos horários comerciais, não pode ser sozinho, né? Ou seja, a escola quis estabelecer como que ela vai comunicar com os pais e tem um grupo de WhatsApp que ela faz esse regramento. Outra ferramenta também é o canal de denúncias, né? Na verdade, o canal de denúncia ele é essencial para um programa de compliance, porque
porque é lá que a gente vai descobrir se realmente esse programa está sendo efetivo ou não, né? Através de um canal de denúncias também a gente descobre os assédios morais, a gente descobre corrupção, né? É importante por isso também, para o canal ser efetivo, a gente tem que ter, ele tem que manter o anonimato, né? Ele pode ser por e-mail, ele pode ser por telefone, pode ser por outro meio de tecnologia, mas é importante que ele tenha o anonimato para evitar qualquer tipo de retaliação, né? Aqui eu ressalto também que tem uns casos também, o burnout, né? Agora está cada vez mais famoso a síndrome de burnout, o excesso de trabalho, e muito vem também da questão do assédio, né? Da cobrança excessiva. E no canal de denúncia também é um lugar onde a gente pode ter acesso a essa informação, ou seja, você consegue trabalhar seu ambiente de trabalho de uma forma mais completa. A due diligence, na verdade, né, que é uma como se fosse uma auditoria, só que é na análise de fornecedores, né? Aqui eu chamo a atenção porque muitas pessoas às vezes não dão importância para a esfera trabalhista, a gente pensar nessa due diligence, mas Renner, Ambev, Heineken, aí eu falo Microsoft, a lista suja que fala, né, que é divulgada, ela tem diversas mega empresas, né, que a gente tem aqui, e as multas não são baratas. Por quê? Na cadeia de fornecedores. Muitas vezes a empresa ela faz um compliance, ela tem toda a preocupação com seus colaboradores, mas esquece lá na ponta de quem é um dos fornecedores dele, né? E aí, na hora que você vai ver, ela é corresponsável, né? Então, assim, a lista é gigante. E essa ferramenta, a gente consegue rastrear esse tipo de problema, porque a gente vai um pouco mais além, né? Não é uma radiografia da empresa, a gente vai um pouco mais além do que isso, vai, né, para os braços dos fornecedores. E o monitoramento, gente, não adianta você estabelecer um regimento interno, você fazer um código de conduta, se não tiver monitoramento, comunicação constante com os colaboradores, porque sem isso vai ser para inglês ver, como eu falei, vai morrer, entendeu? Na prática ele não vai ser efetivo. Então, talvez mais importante que isso seja os treinamentos contínuos que a gente tem que ter dentro da empresa para engajar todo mundo. Todo mundo tem que incorporar aquele valor da empresa, aquelas regras como suas, e tem que valer na prática. Porque se, por exemplo, um empregado comete alguma infração e não por exemplo, não sofre nenhum tipo de sanção, aí cada vez mais o programa de integridade vai perdendo seu valor, né? Então, isso é muito importante. Resumindo, só para encerrar, que meu tempo já ultrapassou aqui, aqui eu trago para vocês um pouquinho os novos pilares, né? Que são um resumo de tudo isso que eu falei um pouquinho, né? Auditoria, monitoramento, avaliação de riscos, suporte da auto-administração, código de conduta, controles internos, comunicação e treinamento frequente, canais de denúncias, investigações e due diligence. Na verdade, são os principais pilares do compliance. Então, como eu falei, a governança ela é um macro, existem vários ramos, né, na governança. Na esfera trabalhista, a gente consegue sim trabalhar também um pouco da governança para a gente blindar a empresa de problemas futuros. Blindar não tem como, essa palavra até é feia, vou voltar atrás nela. A gente proteger, né? Porque, na verdade, blindar não tem como. E aqui não vou nem entrar muito no mérito, mas assim, chamando um pouco de atenção no que a gente tem vivido, essa questão do coronavírus, como eu mencionei ao longo da aula, todo dia tem uma medida provisória nova, né? Todo dia tem uma particularidade nova. Então, assim, a gente tem que ficar atento mesmo, porque as mudanças são contínuas e as ações vão vir com uma criatividade um pouco diferente, com um grau de dificuldade diferente, porque em período de 6 meses a gente teve várias alterações. Então, assim, é acompanhar mesmo, porque daqui para frente vai ser uma questão um pouco mais complexa, né? Bom, vou encerrar minha fala com essa frase, né? Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne, né? Então, assim, a gente pode resolver quando chegar para você uma ação trabalhista. Aí, seu cliente fica de cabelo em pé. Nossa, 100 e tantos mil reais, doutor, que ele está me pedindo, 200 mil reais, 500 mil reais. Pois é, mas então, vamos prevenir? Porque se deixar para resolver no judiciário, muitas vezes a gente não tem um controle total da situação. Então, vamos documentar. Vamos trabalhar na empresa todos os pontos que tem de risco para a gente evitar um problema lá na frente. Agora, falando de documentação, eu vou dar espaço para a doutora Larissa, que está dividindo comigo, e que vai falar um pouquinho dessa questão, né? Que é a LGPD na documentação, né? Os problemas que a gente pode encarar, né? Então, eu gostaria de agradecer, estou encerrando minha fala. Esses são os nossos contatos aqui do escritório, tá bom? Eu estou à disposição, se todo mundo, né? Se alguém quiser mandar uma mensagem, pode enviar. Vou encerrar o compartilhamento aqui para a gente poder
dar continuidade. Isso. Obrigada, doutora Luísa. Ficou excelente, a sua exposição foi muito clara, né? E muito, acho que sucinta na medida do que a gente podia falar hoje nesse curto tempo que nós temos. O tempo é curto, O tempo é curto, se deixar a gente fica aqui, fala muito mais e tem conteúdo para falar mesmo. Mas eu acho importante a gente falar, e antes da doutora Larissa falar, porque daí a gente já vai entrar numa outra seara, né? Que é desses reflexos todos que a LGPD nos traz, mas puxando um pouquinho aqui porque você estava falando sobre as vantagens, né, os benefícios e os desdobramentos de um programa de compliance trabalhista dentro de uma organização. Então, um ponto que eu acho que é interessante a gente destacar, e você falou muito bem, é sobre essa relação que se cria entre a organização e o seu colaborador, o seu empregado, o seu trabalhador, né? Essa relação de maior diálogo, um ambiente de trabalho muito melhor. E aí, nesse contexto, em meio a uma crise, por exemplo, a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, mas pensem, a gente pode ter várias situações de crise, concordam? A gente teve uma crise de saúde pública, mas existem outras crises também que podem surgir, situações adversas, e quando a gente tem um ambiente de trabalho sólido nesse sentido, e que existe essa comunicação muito positiva entre empregado e empregador, o que a gente percebe nessas organizações é que existe uma equipe muito mais alinhada com a sua liderança. E aí, porque existe esse alinhamento melhor, essa comunicação muito mais efetiva, as respostas dessa organização são respostas muito melhores e mais rápidas diante de uma situação de crise, diante de uma situação que pede uma resposta rápida, que exige desse empregador ter essa comunicação rápida com o seu empregado e, de repente, conseguir alterar uma forma de trabalho, passar um trabalhador que antes trabalhava num formato presencial e que agora precisa de ir para um formato remoto, ele recebe isso muito melhor, ele está sujeito e ele se adequa às mudanças de uma maneira muito mais rápida, eficiente, produtiva e, portanto, gerando reflexos muito positivos também para a organização. E, é claro, essa organização ela se posiciona melhor num ambiente de crise, numa situação de excepcionalidade. E, claro, como ela se posiciona muito melhor, ela sai na frente, é uma vantagem competitiva, gera um ganho reputacional, além de evitar um dano reputacional também, todos os desdobramentos disso, né? E um outro ponto que você falou muito bem agora ao final sobre o due diligence, que é esse cuidado que poucas organizações têm com terceiros, né? Com pessoas com quem a organização se relaciona. Então, essa gestão de terceiros que pode ser feita a partir da due diligence, ela também traz um ganho muito grande para a organização. Eu tomei a liberdade de trazer aqui algumas informações. Eu gosto muito de números, né? E aí, volta e meia, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre esse assunto, e gestão de terceiros do diligence é um assunto que me agrada muito, mas eu tomei a liberdade de trazer aqui uns dados que a Deloitte publicou, e que falam, né, sobre esse despreparo das organizações em olhar para os seus terceiros, para as outras empresas com as quais a organização se relaciona. Eu vou pedir licença para ler, eu estou com uma segunda tela aqui, mas é basicamente o seguinte, quase metade das organizações 49% demonstram fragilidade nos processos de gestão de terceiros, 50% sequer compreende a relação, a relação jurídica firmada com esses terceiros, né? 41% não monitora esses terceiros com base no seu perfil de risco, ou seja, muitas vezes ele está se relacionando com um terceiro que lhe gera um risco enorme, ele não tem ideia, e mesmo que ele tenha ideia, ele não tem mecanismos, ele não tem procedimentos internos para monitorar essa relação. E 60% nem mesmo revisa anualmente esses contratos e nem mesmo considera a possibilidade de descontinuar esses contratos, mesmo quando esses contratos representam um alto risco para a organização.
Ou seja, quanto controle o compliance pode nos dar sobre uma organização, né? Quanto a gente ganha com isso, quanto a organização cresce e se fortalece dessa maneira. Então, parabéns. Eu não sei se a doutora Larissa quer fazer alguma consideração sobre a fala da doutora Luísa, fica à vontade. Depois eu tenho um recadinho aqui do IGT para dar também, antes da doutora Larissa passar, né, ao tema dela da noite. Não, pode continuar, Bruna. Pode dar seu recadinho aí, que eu começo. Tá certo. Não, eu tenho aqui, inclusive, eu não posso deixar de mencionar, viu, doutora Luísa, várias mensagens aqui, não só agradecendo a presença das nossas duas convidadas, mas também dando os parabéns pela sua exposição, viu, doutora Luísa? O pessoal falando aqui, ótima apresentação. Parabéns, não seria diferente vindo da doutora Luísa, foi o comentário do Antônio Araújo Rocha, então, parabéns pela exposição, viu? Obrigada. Antes de passar a palavra para a doutora Larissa, eu quero só lembrar a todos que estão nos acompanhando hoje, que o IGT ele tem um curso muito tradicional, que é o Advogando na Justiça do Trabalho. Esse curso, ele acontece algumas vezes no decorrer do ano, e esse curso, ele, além de ter uma grande procura, porque ele é extremamente prático, o corpo docente, né, os professores que trabalham nesse curso, eles têm, assim, ampla experiência nos assuntos levantados, e a gente tem a possibilidade também de oferecer, né, para os profissionais da área, a cursar módulos separados. Então, ele pode se inscrever para o curso todo, com vários módulos, e aí vale a pena dar uma entradinha no Instagram do IGT, ou mesmo no site do IGT, para que o pessoal conheça com mais detalhes o curso completo, mas ele também tem a possibilidade de fazer módulos. E na próxima quarta-feira, dia 20... Alguém consegue olhar aí para mim, doutora Luísa? 25, dia 25. Dia 25 de agosto, me perdoe. A gente vai ter um módulo sobre recurso ordinário e embargos de declaração com o doutor Alexandre Piovesan, na próxima quarta-feira. Vale muito a pena, é um dos módulos desse curso completo de advogando, que recebe esse nome, Advogando na Justiça do Trabalho, e esse módulo em especial na próxima quarta-feira é imperdível também, com o doutor Alexandre Piovesan, que é um excelente professor. Fica aqui o recado, o convite, para que todos que estão nos acompanhando participem, entre no Instagram do IGT ou mesmo no site do Instituto e confiram o curso Advogando na Justiça do Trabalho. Bom, então agora a gente passa para um segundo momento do nosso webinar, né, onde a doutora Larissa vai tratar, então, com mais detalhes sobre a LGPD e os seus desdobramentos nas relações de trabalho. Então, eu passo a palavra à doutora Larissa, mais uma vez, seja muito bem-vinda, e estamos aqui para continuar recebendo muito conteúdo, muito conhecimento de vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Gustavo, na pessoa da doutora Bruna. Parabéns também pela palestra, Luísa. E fazer um registro, eu sou super fã da Maria Nívia, e fico feliz de estar aqui. Eu falei, Maria Nívia, eu vou falar lá no IGT, porque nós somos bem amigas. Eu conheço a Maria Nívia foi por meio do meu pai, que ele fez mestrado aí em Goiânia, a gente residiu aí em Goiânia, eu morei quando pequena, então eu tenho um pedacinho do meu coração aí em Goiânia, um estado super lindo, e que a gente criou laços muito, muito amorosos, principalmente com a querida Nívia. Então, é uma alegria estar aqui. Gente, eu não vou conseguir falar sobre tudo em relação à LGPD, então eu combinei com o Gustavo de tratar especificamente sobre os impactos da LGPD na questão do monitoramento do trabalhador, que é uma parte que eu dedico ali à minha pesquisa de minha tese de doutoramento, que foi algo que eu me dediquei especialmente nos últimos 6 meses, quando eu já voltei em Barcelona fazendo meu doutorado de sanduíche. Mas, bem, bora lá. É importante a gente entender um pouco sobre essa questão do poder empregatício e de como se desenvolve a questão da vigilância do trabalhador em diversos aspectos,
relacionando esse tema hoje com a LGPD, mas a gente precisa entender por que nós necessitamos fazer isso e qual é o cenário que esse tema ele está, digamos, assentado. Então, primeiro, um dos pontos mais importantes nessa temática é a questão da privacidade do trabalhador. Então, a gente tem que pensar que o conceito de privacidade ele foi se modificando ao longo do tempo, justamente pelo avanço da tecnologia. E, quando a gente fala de monitoramento do trabalhador, a gente tem que pensar na questão da privacidade, da questão da preservação da dignidade da pessoa humana, da dignidade desse trabalhador. E esse constante monitoramento, ele vem sendo chamado hoje de panóptico digital, que é algo que ocorre num cenário de vigilância intensificada. É só a gente pensar que no cenário da pandemia, nós estamos aqui. Eu estou falando para vocês por meio de um computador, através de um computador. Nós estamos basicamente em teletrabalho, vários trabalhadores estão em teletrabalho. Eu até conversava com o doutor Gustavo, que quem milita na advocacia está muito nesse contexto de teletrabalho. Então, a gente tem que pensar o cenário de vigilância dentro desse cenário tecnológico, dessa intensificação de uma infovigilância que vai afetar não só o cidadão, eu, vocês, mas também o mercado de trabalho, os trabalhadores. Então, quando a gente fala dessa vigilância intensificada, a gente tem que relacionar isso à privacidade, que antes era entendida aí como um direito de estar só, lá do direito americano, mas que hoje, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa privacidade ela passa a ser norteada pelo direito autônomo de proteção de dados. Por quê? Porque quando a gente faz toda essa captação de dados no meio tecnológico, por meio tecnológico, nós temos que pensar que o titular de dados continua sendo o cidadão trabalhador, e ele tem um poder chamado autodeterminação informativa. Isso está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o poder dado ao titular de controlar os seus dados. É ele quem vai dar os comandos. Só que quando a gente pensa nessa questão da autodeterminação informativa no cenário da relação de emprego, a gente também tem que pensar que esse trabalhador é hipossuficiente, que ele está submetido a uma relação de poder, e aí vem todo um contexto que torna o tratamento de dados, a LGPD, a aplicação da LGPD de forma mais especial na área trabalhista. Então, quando a gente fala da aplicação da LGPD no geral, tem um sentido. Quando a gente vai para a área trabalhista, isso toma uma outra dimensão em razão dessa relação que existe aí, uma desigualdade de forças, ou seja, quando a gente coloca o capital, o trabalho, o empregado, o empregador, a gente tem uma desigualdade de forças, tá? E quando a gente fala pensa nessa desigualdade de forças, a gente tem que pensar na questão da liberdade e do controle do trabalhador dentro dessa relação de emprego. E quando a gente vai pensar na questão da proteção de dados, no fundo, o que a Lei Geral de Proteção de Dados tem como escopo? Proteger a questão da liberdade e do controle de dados pelo cidadão. Até porque isso, por a gente tem todo um desenrolar ali de como atuam as empresas, como é que elas coletam, o que elas fazem com esses dados, vai resvalar, inclusive, numa questão de segurança até da nossa própria democracia. Então, pensem só, sem os limites impostos pela normativa aí de proteção de dados, por todo esse controle de proteção de dados, a gente teria uma devassa muito mais grande na privacidade. E essa devassa acaba por ser um elemento intenso de controle do indivíduo, que vai afetar a liberdade dele, principalmente quando nós estamos numa relação de emprego. Até porque os trabalhadores hoje lidam com a questão da robótica, da microeletrônica, do monitoramento mais intenso, seja por aplicativos, por uso de cartões magnéticos, pelo uso do computador. A gente sabe que tem softwares que controlam toda, inclusive as teclas, os números de teclas que o trabalhador ele vai ali digitar para fazer todo esse controle. E esse controle ele é feito de uma forma quase invisível, ainda que esse poder ele tenha um poder assim, ele seja
é algo que esteja em todos os lugares, mas é quase imperceptível, porque a gente entra na tela, pode ter um software instalado aqui, eu estou trabalhando e eu não sei qual é a atuação, o que esse software faz. Então, nesse cenário aí, do chamado panóptico digital, aparece esse poder que vai possibilitar ao empregador captar muito mais informações e detectar comportamentos que podem vulnerar a liberdade do trabalhador, pode vulnerar a privacidade desse trabalhador. Por isso que ele precisa ter o controle dos dados, por isso que existe essa questão da autodeterminação informativa. Tá? Só para explicar um pouquinho dessa palavra, o panóptico vem do grego, né? Do pan, que significa totalidade, e do óptico, que significa aquele olho que tudo vê. Tá? Então, seria a questão de uma vigilância total, essa expressão já foi usada por Jeremy Bentham e já foi trabalhada ali no livro do Foucault. Então, a doutrina desenvolve muito bem essa ideia a partir da figura arquitetônica lá do presídio desenhado pelo Jeremy Bentham. Mas eu não vou aprofundar essa ideia aqui, não. Vamos seguir na questão da LGPD. Então, nesse cenário atual, desse modelo de constante vigilância do trabalhador, esse trabalhador vai tendo aí uma redução dos seus espaços privados, principalmente hoje, onde a gente mescla ali a questão do trabalho e do descanso, principalmente para quem está em teletrabalho, onde as coisas se mesclam. Então, esse poder empregatício, ele tende a invadir a privacidade do trabalhador por meio dessa infovigilância e através de diversos tratamentos de dados, e aí a LGPD ela vem limitar, gerir e coordenar todas essas informações para que elas sejam destinadas e utilizadas para finalidades que se coadunem com os princípios que estão ali na legislação, que eu já chego neles, tá? Então, essa questão aí da dispersão geográfica, do exercício intenso da vigilância, do uso intenso de inovação tecnológica, todas essas formas de monitoramento e controle, seja por meio do computador, celular, microeletrônica, biovigilância, o que seja, vai reivindicar aí essa questão da proteção desses dados de uma forma muito mais intensificada, tá? E aí a gente precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados a partir da sua base principiológica. Então, quando a gente vai chamar atenção ali na Lei de Proteção de Dados para quem controla esses dados, no caso, o controlador e o operador, essas pessoas vão ter que atuar hoje, principalmente, até porque as multas já estão aí em pleno vigor, em conformidade com a lei, tá? Em razão disso, em razão de toda essa estrutura da LGPD, basicamente, como regra geral, se eu puder colocar aqui para vocês, a gente tem que pensar que a licitude do tratamento de dados desses trabalhadores pelo empregador, ela só vai se dar quando o tratamento for extremamente necessário para a execução de um contrato de trabalho, e aí eu vou ter que coletar o nome dele, o sobrenome dele, a data de nascimento, o sexo, nacionalidade, quando isso for realmente necessário para a formalização do contrato, e a legislação ampara isso. Então, aquele tratamento de dados que não for necessário, eu não vou poder fazer. A doutora Luísa até falou a questão do compliance, de ter cuidado com algumas formas de assédio, e aí eu lembrei das questões de discriminação, ela até tocou da questão da exigência de atestado ali para ver se a pessoa cometeu algum crime ou não. Então, todas essas situações, além de cumprir ali com os ditames que já estavam na jurisprudência, elas vão ter que se atentar à LGPD, a questão do tratamento desses dados, que são dados, às vezes, sensíveis, principalmente aqueles dados de saúde, por exemplo. Então, esse processamento de dados, ele tem que ocorrer observando todas as regras que estão ali, tá? Ele não pode ocorrer mais de qualquer forma, mas existem bases legais que fundamentam, seja para a execução de um contrato, para cumprimento de obrigações legais perante a Seguridade Social, aos órgãos de fiscalização, entre outras situações. E também, como regra geral, eu posso apontar aqui para vocês que é possível a coleta de dados, ela é lícita
quando ela for necessária para satisfazer os legítimos interesses do empregador, desde que respeitados os direitos fundamentais, e aí que isso se coadune com toda a estrutura da Lei de Proteção de Dados, tá? Então, com a celebração do contrato de trabalho, eu já tenho ali uma série de obrigações, até mesmo, pessoal, antes da celebração, né, no processo de entrevista, tá? Uma série de obrigações que já devem observar os ditames da LGPD, tá? E aí, um dos principais direitos, como eu toquei lá na minha fala inicial sobre a autodeterminação informativa, é informar o empregado ou aquele candidato ao emprego sobre os seus direitos relacionados ali ao tratamento dos seus dados pessoais. E aí entra a questão da transparência, tá? Por quê? Porque o titular dos dados continua sendo a pessoa e não a empresa que está ali coletando no processo de entrevista ou numa possível contratação, tá? Também tem que informar para quem esses dados serão enviados. Vai haver compartilhamento com o órgão público? Sim. Por quê? É porque existe ali uma exigência legal, um cumprimento de obrigação legal. Tem base autorizativa para isso. Então, regra geral, o empregador ele tem que informar a esses possíveis trabalhadores ou trabalhadores, quando dá assinatura do contrato de trabalho, de modo transparente, de modo claro, que é o que a gente chama de modo inteligível, ou seja, numa linguagem de fácil compreensão, uma linguagem clara e simples, sobre o tratamento de dados e o dever de informação que faz parte desse conteúdo essencial do direito à proteção de dados, tá? Então, esse dever de informação, essa informação clara e transparente, é uma obrigação hoje das empresas. E isso parece ser um tanto óbvio, mas não é. Hoje, por exemplo, eu fui para uma consulta médica e precisava fazer um cadastro. E a pessoa pediu um cadastro e disse que ia tirar uma foto minha. Quando eu fui passar na catraca para entrar no elevador, tinha uma biometria facial. Eu não autorizei isso. Eu não fui consultada da biometria facial. Como eu estava apressada para chegar logo na consulta, eu não fui fazer reivindicações em relação a isso. Mas, quando eu voltar na minha consulta, eu vou perguntar se aquela biometria facial ela está ali registrada naquele computador. Por quê? Eu não dei autorização, não existe uma necessidade de fazer esse tipo de coleta para acessar um elevador. Vejam, mas é legítimo interesse do dono do negócio. O legítimo interesse do dono do negócio, ele não pode suplantar os meus direitos fundamentais, ele não pode ser irrazoável nem inadequado. Existe uma série de ponderações que a gente tem que seguir. Então, aquela minha coleta, ela foi muito invasiva. Até porque, por exemplo, o meu sistema bancário é acionado com minha biometria facial no meu celular. Então, vejam o quanto isso é importante. Agora, vamos para uma relação de emprego. Como é que o empregado se insurge quando existe um contexto desse, de uso indevido da biometria facial? Fica muito mais complicado. Mas a gente sabe que hoje isso acontece. Para que as empresas... E a gente até conversava antes, eu, a Bruna e a Luísa, sobre a questão das multas, né? Eu não acho, pessoal, e aqui eu faço esse registro, eu não acho que as empresas vão ser multadas, assim, meu Deus, todo mundo vai ser multado. Não, porque a gente não tem no Brasil uma estrutura de fiscalização eficaz. Mas, na hora que um empregado meu ficar chateado porque uma dispensa foi mal feita, doutora Luísa, porque houve algum problema, ele pode ir ali fazer uma notificação, que a gente chama de denúncia, nos órgãos específicos. E aí, esse órgão chega para fiscalizar a minha empresa, porque houve ali uma provocação, e aí várias situações podem se desenrolar em relação a isso. Por isso que é interessante haver um programa de conformidade, tanto de compliance, que a conformidade da LGPD entra nesse programa de compliance. Então, é preciso que as empresas elas se conscientizem disso, não só para criar uma boa imagem com o seu empregado, mas também em relação aos clientes. Porque eu fui nesse negócio, nesse estabelecimento, se faz isso comigo, imagino que faz com os empregados, mas eu, cliente, está insatisfeita. Eu vou me insurgir em relação a isso. Na próxima vez que eu voltar lá, que não vai demorar muito, eu falei, eu volto e vou perguntar o que fizeram com os meus dados. Minha biometria está aí, não é? Então, tudo isso
tem que ser observado. E isso, pessoal, está claramente previsto na lei. Então, essas informações que envolvem tanto o uso de câmera de vídeo, monitoramento por computador, contabilização de teclas digitadas, crachá de identificação, todas essas estruturas que se referem à coleta de dados de trabalhadores, de clientes, essa cultura ela tem que ser modificada. Para que vai coletar esse dado? Tem necessidade de coletar? Isso é razoável? Isso é adequado? Qual é a base legal que você está utilizando? E eu já digo logo, deve-se evitar a base legal do consentimento dentro da relação de emprego. A União Europeia já tem vários relatórios, decisões sobre isso, dizendo, dentro da relação de emprego, essa base não é recomendada. Existem várias outras bases legais. Se a gente olhar a estrutura da LGPD, ali a gente vai ver que tem bases autorizativas que são muito mais seguras. Então, a gente tem que passar a evitar determinadas situações. Por exemplo, teve uma situação específica sobre monitoramento e vigilância de funcionário, que um relatório feito pela European Foundation for the Improvement for Living and Work, ele estabeleceu que a mudança tecnológica ela abriu ali portas para um monitoramento muito intrusivo e que esses monitoramentos eles passam a ser, eles precisam ser condicionados pelo princípio da proporcionalidade, pela questão da ponderação, pelo aquele trinômio lá que a gente tem de necessidade, de adequação, se aquilo é razoável, tá? Então, todas essas tecnologias cada vez mais presentes, que usam, inclusive, GPS ou identificação por radiofrequência, tudo isso tem que passar pela autorização ali da LGPD. E a base autorizativa básica, ela se dá nos princípios, tá? Nos princípios. E um desses princípios é o princípio da qualidade dos dados. Se a gente for naquela base principiológica que está ali no artigo 6º, esse princípio da qualidade dos dados, ele vai dizer lá que é uma garantia aos titulares, que esses dados eles devem ser colhidos com exatidão, com clareza, com relevância. Esses dados, o controlador, aliás, o titular, pode pedir, inclusive, a atualização desses dados, tá? E esses dados só podem ser coletados se houver uma necessidade e para cumprimento de uma finalidade específica do tratamento de dados. Ou seja, os dados só podem ser tratados se eles não forem excessivos com relação à finalidade pretendida e eles devem ser anulados, cancelados, caso não sejam necessários, pertinentes e compatíveis com a finalidade. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da coleta da minha biometria facial, eu não fui informada de modo claro e preciso, eu não autorizei que ali eu poderia autorizar por meio do consentimento, já que eu não estou numa relação de emprego, e para aquela finalidade não existiu a razoabilidade. Então, esse princípio ele vai exigir que o titular dos dados seja informado sobre o tratamento de dados, sobre as finalidades para os quais esses dados estão sendo tratados, tá? Então, isso vai exigir o quê do empregador? Vai exigir que o responsável pelo tratamento deve fornecer ao titular, ao empregado, todas as informações, pessoal, de modo transparente, tá? De modo transparente, observando ali a questão da autodeterminação informativa. Outro princípio também que está estabelecido ali no artigo 6º da LGPD é o princípio da segurança. Esse princípio da segurança determina que o empregador, o dono do negócio, a pessoa física que lida com proteção de dados e que está dentro de uma relação ali de cunho econômico, esse controlador, operador, ele vai ter que utilizar de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, a empresa vai ter que começar a investir, se não o faz, na questão de segurança para evitar vazamentos. E a gente já vem observando uma série de vazamentos de dados que vem ocorrendo aí há algum tempo. Principalmente após a vigência da LGPD, tem várias notícias sobre esses vazamentos envolvendo principalmente grandes empresas, que ainda são o foco principal ali. Se for aplicar alguma multa, são essas empresas que serão, a meu ver, o foco principal. As questões que envolvem microempresa, pequenas empresas,
acho que essas fiscalizações ocorrerão pontualmente e, principalmente, serão demandadas por possíveis denúncias, digamos assim. Então, esse princípio ele vai obrigar os responsáveis encarregados de tratamento de dados de adotar diversas medidas de segurança para impedir esses vazamentos e para impedir acessos de pessoas não autorizadas. Tá? Além disso, na questão do monitoramento, puxando um pouco no tema do monitoramento do trabalhador, existe um princípio que também está ali no artigo 6º, que é o princípio da prevenção, que é o quê? É adotar todas as medidas para prevenir a ocorrência de danos em relação a esse tratamento de dados pessoais. Então, se eu estou ali num processo de vigilância do trabalhador, eu tenho que adotar mecanismos de prevenção. A doutora Luísa até falou isso. Isso é um dos elementos essenciais no compliance, e no compliance trabalhista também. Tá? Além disso, existe o princípio ali, dentro da LGPD, da questão da não discriminação, o que já é bastante debatido na seara trabalhista, porque a gente já discute isso, já tem a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, muito bem rege essa matéria, e a LGPD veio apenas dar um reforço. Tá? Além de considerar esses riscos, as medidas tecnológicas adotadas, elas devem respeitar a privacidade do trabalhador. Tá? Portanto, essas medidas, elas devem se abster de qualquer interferência na esfera íntima. Não justifica, por exemplo, eu estar trabalhando na minha casa, em teletrabalho, encerrar o meu horário ali, a minha jornada de trabalho, e aquele software continuar me monitorando. Não existe mais justificativa, já não existia, e a LGPD já traz um elemento, um argumento a mais de que isso não é possível. Porque extrapola a jornada de trabalho, invade a privacidade e intimidade dessa pessoa, tá? Então, isso aí tem que ser bastante observado, principalmente quando nós estamos num cenário de teletrabalho, onde há captação de imagens. Por exemplo, eu estou aqui no escritório da minha casa, vocês estão vendo uma parte da minha biblioteca. Isso é parte da minha privacidade e intimidade. Se eu for orientar uma empresa em relação a isso, eu vou dizer, coloque uma proteção de tela disponível para o seu trabalhador, para que só apareça a figura do trabalhador, para que outros dados não sejam captados, outras informações não sejam captadas, até para prevenir a questão de invasão ali maior à privacidade dele. Então, a proteção de tela, por exemplo, é uma alternativa que vocês, advogados, podem apontar para os empregadores como algo benéfico, para evitar essa exposição através desse monitoramento. Tá? Então, é preciso analisar a possível violação do próprio princípio da proporcionalidade, porque a gente tem que averiguar o propósito da medida que está sendo estabelecida, porque quando se impõe uma medida de fiscalização, de monitoramento, a gente acaba por restringir direitos dos trabalhadores. Tá? Então, como há uma restrição, a gente tem que ponderar direitos para analisar se essa medida é capaz de atingir o objetivo proposto, que é a questão da adequação, se ela é necessária, e aí a gente tem que ver se não há uma outra medida moderada para atingir o objetivo com igual eficácia, tá? Que é a questão da necessidade, e se a medida é ponderada ou balanceada a partir dos benefícios e vantagens que derivam dessa medida para o interesse geral. Então, aqui é interessante até pontuar a questão da biometria em relação à jornada, porque muito se discute, a coleta biométrica indevida, não se sustenta mais com a LGPD, eu fico pensando, bem, numa estrutura pequena de empresa, a gente até pode utilizar esse argumento, porque talvez não seja tão adequado ou razoável, mas dentro de uma estrutura grande, pessoal, isso fica impossível. E existe, quando eu falo da base legal, para mim, existe uma autorização legal ali no ex-ministério, que agora é Ministério, né, do Trabalho, autorizando aquela norma lá, que trata do controle de pontos, autorizando o uso da biometria. Então, para mim, a minha orientação a empresas é possível o uso da biometria para controle de jornada. Agora, se isso te causa um incômodo dentro da tua empresa, avalie. Eu só tenho ali 5 empregados. Eu só tenho 10 empregados. Será que eu preciso de biometria?
para depois estar ali submetida a várias questões em relação à aplicação da LGPD? Tudo vai depender da ponderação. Mas eu reforço, a meu ver, existe autorização legal, tá? Eu estou falando isso em relação àquelas pessoas que entendem que não há autorização, que a biometria seria extremamente invasiva e que ela não se sustenta mais diante da vigência da LGPD. Mas voltando aqui. Então, pensando nessa ponderação, a gente tem que analisar os casos concretos para poder passar uma orientação bem melhor. Então, não dá para você, como advogado ou advogada, passar uma orientação para a empresa de forma genérica. É preciso analisar a situação de cada empresa, tá? Mas, quando a gente fala de regra geral, assim, a Europa tem esse triplo teste da doutrina da proporcionalidade muito aplicada ali pela Corte Europeia de Direitos Humanos. E tem casos, assim, digamos, ilustres, como o caso do Barbulesco versus România, que esses princípios eles aparecem claramente, né? O princípio da necessidade, o princípio da especificação da finalidade, porque que aquele dado é coletado, tem que ter uma finalidade explícita e legítima, a questão da transparência, a questão da própria legitimidade, quem pode tratar esses dados, toda essa questão principiológica, ela aparece ali no Tribunal, na Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? Desde 2017. Por quê? Porque quando eu estou fazendo monitoramentos e vigilância, eu estou restringindo direitos fundamentais. Por isso que eu preciso passar por toda essa adequação. E aí eu tenho que entender o que eu estou fazendo é realmente necessário para atingir o objetivo proposto, se essa medida realmente é ponderada, toda essa estrutura que envolve ali o julgamento da proporcionalidade, mas que só pode ser feito num caso concreto. Tá? Então, é possível um advogado ou advogada fazer essa análise a partir de situações que a empresa demanda, tá? Mas regra geral, tem que ter um cuidado desse tipo de vigilância mais invasivo, porque está em jogo ali a questão da privacidade. Tanto é que já existem multas estabelecidas em alguns casos, mas que não são casos de atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque ainda é tudo muito recente, né? Mas o próprio judiciário já tem algumas condenações. Por exemplo, teve um caso de vazamento de compra de remédio, que um funcionário da farmácia, um colaborador de uma farmácia, passou o receituário médico da pessoa no grupo de WhatsApp. Quando a doutora Luísa falou dos grupos de WhatsApp, realmente esse controle ele deve existir. E o que é que tem esse receituário? Ele envolve um dado sensível. E a pessoa pegou a foto e jogou no grupo, e as pessoas do grupo conheciam um cliente, e houve ali um dano àquela pessoa, à privacidade dele. Ou seja, gente, é falta de orientação desses colaboradores, porque isso parece até óbvio para a gente, mas não é óbvio para eles, tá? Outra situação até boba também, que houve condenação, foi de um vazamento de atestado médico, indicando que o colaborador era portador do HIV, né? Tinha ali não sei se tinha SIDA, eu sei que tinha um vírus do HIV, e a pessoa do RH, não sei por que teve acesso a isso, mas parece que deixou numa impressora que era utilizada por outros departamentos. Qual é o custo de se ter uma impressora no seu departamento com um certo sigilo para você ter um melhor cuidado, né? Então, o uso dessas situações de compartilhamento, desses elementos de compartilhamento, eles devem ser evitados. Eu até falo assim, a gente que passa os tokens, né? A gente deve evitar, porque ali tem informações de clientes nossos, né? Ai, meu Deus, eu vou deixar o token com o fulano, porque se eu tiver algum problema, ele resolve aqui para mim. Até a gente deve evitar. Então, houve essa condenação por vazamento de um dado sensível, super sensível, né? Que envolvia ali a questão de um portador de HIV, porque a pessoa deixou dentro de uma impressora. E outro caso que eu vi de condenação foi de uma construtora que ela compartilhou dados comerciais de clientes, vendeu, né, dados comerciais de clientes, e ela acabou sendo condenada. Antigamente, ainda existe, eu acho que a gente for procurar aí nessas deep web, a venda de CDs, né, arquivos, com vários dados de pessoas. A gente vê... Lembra de mailing? Lembra? Quanto isso era feito, né? Nossa, valia, assim, vale ouro aí no mercado, valia, né?
Só que hoje isso não é mais possível. Se está ocorrendo, é de forma ilícita, porque a LGPD traz todo um processo de adequação para evitar essas situações. Então, são situações, às vezes, básicas para a gente, mas que, aos olhos do empregador, parece normal. Só que ele precisa entender, e isso depende muito da orientação também da advocacia, de que os processos mudaram. E essa imposição, pessoal, ela não vem só dentro do Brasil, é uma imposição de fora. Vejam, tem gente que diz, a LGPD não foi inspirada no RGPD, porque o RGPD é 2016, a LGPD é de 2000. Mas a base é do RGPD, sabe? Assim, a base do RGPD já foi sendo construída ao longo de anos. Quando eu cheguei na Europa para pesquisar, eu vi que tinha coisa na década de 70. E a gente começou a discutir isso agora. Só que eles já discutem isso desde a década de 70, 80, 90. O RGPD foi um desenvolvimento total de anos ali, que ele foi aperfeiçoado. E a gente pegou uma cópiazinha e fez mais ou menos aquilo ali, né? Não que a gente copiou o RGPD, não, porque a gente já vinha discutindo a LGPD anteriormente. Mas, se a gente olhar para a LGPD, ela cabe dentro do RGPD, que é muito maior, muito mais específico, e traz, inclusive, um artigo próprio sobre a relação de emprego. Então, até deixo essa dica para vocês. Não leiam só a LGPD, vão no RGPD, e no RGPD tem toda uma série de considerações, são mais de 100 considerações, considerandos, aliás, que já dão... Gente, aquilo ali é uma doutrina sobre proteção de dados, e tem artigo específico que pode ser aplicado na relação de emprego, que eu entendo que muito bem se aplica aqui ao Brasil, ainda que não tenha uma previsão específica na LGPD, não há dúvidas, e não existe questionamento de que a LGPD se aplica à relação de trabalho, tá? À relação de emprego. Então, é isso, pessoal, é pouco tempo, a gente fala e acha que vai dar mais tempo de falar, fico à disposição, tá? Meu Instagram é Direito Larissa Matos, vocês podem também me mandar dúvidas, e o meu e-mail é larissamatos@salesmatos.adv.br, que é lá do escritório. Fico à disposição se vocês tiverem mais algumas dúvidas aí, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Você foi excelente e, assim, nossa, cabem muitas considerações aqui. Inclusive, tem alguns comentários que eu realmente preciso de passar aqui para você, mas só puxando o gancho dessa parte final, né, que você estava mencionando legislação europeia sobre o assunto, e acredito que, claro que a gente vai precisar de aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa questão vai ser recebida pelo nosso judiciário com base na LGPD e também pelos órgãos administrativos que têm alguma interação com o assunto, né? Quer dizer, todos nós temos, e todos os órgãos, em algum momento, vai ter algum ponto de interação com esse tema. Mas eu acho que a gente pode, sim, absorver essa experiência europeia para, de repente, antever alguns posicionamentos, né? Talvez aprender ali com uma experiência deles sobre o que uma forma de olhar, um cuidado maior que, por exemplo, o empregador pode ter, né? Com toda a base de dados que ele tem ali à sua disposição. Uma coisa interessante que você mencionou mais no início da sua fala foi sobre a não utilização da base legal do consentimento para a coleta de dados, né? E a cada dia que passa, não só para as relações de trabalho, mas essa base legal ela tem sido cada vez mais enfraquecida, né? Diante de tanta vulnerabilidade que existe com ela, né? Um exemplo disso é a possibilidade de hoje ele dar o consentimento e amanhã ele decide que esse consentimento não vale mais. Então, como é que você faz, né, com esses dados? Enfim, aquele que detém os dados, ele fica numa situação muito vulnerável e insegura. Nossa, eu poderia fazer vários comentários aqui, mas eu quero te passar dois que são do nosso chat no YouTube. Um é do Antônio Araújo Rocha, que diz: hoje, praticamente em todos os lugares, bancos, supermercados, empresas em geral, etc., temos câmeras de vigilância e que gravam sem autorização. E daí ele pergunta, como fica esse cenário na ótica da LGPD? Eu vou abrir para a doutora Larissa falar, mas certamente aqui, eu não sei se ele estava querendo dizer
sobre um dos incisos do artigo 7º, né, da LGPD, e especialmente o que fala de proteção, né, da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. A gente tem essa previsão, eu imagino que seja mais ou menos por aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. E tem também uma pergunta aqui do Gustavo, o nosso Gustavo aqui, do IGT, e o pessoal que está em casa, né, que está nos assistindo, não, assim, não sabe, mas a gente tem um grande orquestrador disso aqui tudo, e que é o Dr. Gustavo Afonso. Então, até uma pergunta que ele faz: Larissa, na sua visão, seria possível o acesso aos dados genéticos de um empregado, a exemplo do atleta profissional? E aí ele menciona aqui eventuais justificativas para isso, né? Investimentos, altos investimentos, alto risco de lesão, né? E aí ele pergunta se nesse caso bastaria uma prévia concordância, né? Ou seja, acho que ele está falando aqui do consentimento, né? Que a gente estava mencionando. Então são essas duas questões: as câmeras de segurança e, no caso, acesso a dados genéticos, né? Que o Gustavo levantou também, esses dois pontos, doutora Larissa. Vamos lá. Com relação às câmeras, isso é uma discussão que ultrapassa a seara trabalhista, porque são cidadãos que são submetidos a todo esse monitoramento e vigilância, mas existe aí uma aceitação da sociedade por questão de segurança pública, né? As pessoas se sentem mais seguras. Até tem uma autora, uma professora de Harvard, que é a Shoshana Zuboff, ela fala do capitalismo e vigilância, e ela diz que as pessoas vão aceitando e vão assimilando isso como uma necessidade, e elas vão fornecendo esses dados por questão de comodidade também, e tudo isso é imbuído na cabeça das pessoas para que esse processo ele se dê de forma mais tranquila. Existe base legal? Sim, só que a gente tem que analisar qual é a base legal de cada caso. Não existe uma base geral para eu falar, a base é essa e tal. Então, por exemplo, na questão dos bancos, aquilo ali, eu entendo que há uma base legal que autoriza até para o próprio cumprimento do contrato, porque eu preciso ter segurança dos valores que são guardados ali, das informações bancárias e tudo. Com relação à outra pergunta, que foi a do Gustavo, engraçado que para você adivinhou, eu trabalhei um pouco isso aí na minha tese. Eu até fiquei de desenvolver melhor, porque eu conversei com algumas pessoas do direito esportivo e elas disseram, eu nunca pensei sobre esse tema, né? E a conclusão que eu chego em relação a isso é que vai além da relação de emprego, essa exigência, porque envolve ali a questão de uma competição mais justa, mais igual, que não haja ali um atleta que se diferencie porque usou um tipo de produto e que aquilo pode dar um rendimento maior. Então, esses testes de doping, antidoping e esses testes genéticos que podem evitar lesões, eu entendo. E aí, gente, vai ter bastante divergência, tá? Isso não é nada unânime. Eu vou dar minha opinião. Eu entendo que é possível. Por quê? Porque eu acho que prevenir a saúde e segurança do trabalhador suplanta esse direito. Então, quando eu jogo numa ponderação de direitos, e aí é aquela questão da proporcionalidade que eu falei, eu vejo que é uma medida razoável e adequada, principalmente atletas que são submetidos a estresses musculares, e que, por exemplo, tem um exame que detecta uma enzima que parece que prevê ali a questão da lesão, que ele vai se lesionar. Então, você está protegendo a saúde e segurança dele. Então, eu vejo uma justificativa razoável, mas eu ressalto que isso é bastante polêmico, não é nada, assim, de testes genéticos, né? Não é nada pacificado, tá? Mas eu vejo que dentro da proporcionalidade é possível haver essa aceitação. Só que esse ponto da minha tese, ele tá para ser melhor desenvolvido, porque eu conversei com algumas pessoas de direito esportivo e elas, vocês conseguem apontar uma doutrina? E elas, eu vou ver, né? Eu vou ver, até agora eu não consegui. Não, e aí ele até complementa, falando aqui, assim, que uma pauta bem recente é a possibilidade de a empresa exigir o comprovante de vacinação. Isso aí também a gente tem falado o tempo todo, né? Agora, só para apimentar um pouquinho o que você disse,
sobre, de repente, existir uma justificativa para cuidar da saúde desse atleta profissional. Por outro lado, quando você permite o dono do passe desse atleta, o patrocinador desse atleta, enfim, acesso a essas informações genéticas, talvez a gente esteja abrindo aqui, né, a possibilidade dele acessar, por exemplo, informações que tratem, por exemplo, da possibilidade desse atleta ser acometido por um tipo X de tumor, e aí numa situação como essa, ele perde valor de mercado, ou ele deixa de receber o apoio daquele patrocinador, ou ele deixa de conseguir uma oportunidade em um time, enfim, uma posição X dentro ali da carreira profissional dentro do esporte, né? Então, veja que tem tanto assunto para a gente levantar, né? Essa análise genética, ela tem que ser específica. Ela não pode se dar de qualquer forma. Eu vou analisar tudo. Não. Se eu vou analisar com a finalidade de proteger a saúde e segurança para aquilo, eu vou averiguar... Limitando aquela lesão, né? Algo daquele sentido. É assim, porque senão não tem base legal para isso, né? Tem a base da tutela da saúde, cumprimento do contrato de trabalho, são pontos específicos. Eu não posso abrir o leque e começar a investigar outras coisas ali que vão... simplesmente uma invasão de privacidade. Inclusive, esse debate genético, ele se deu de modo muito intenso na Europa a partir dos anos 2000, e houve uma resistência muito grande. Não é permitida essa análise genética, até por questão discriminatória. Se a gente for pensar na convenção, Exato. Ela veda. Mas a LGPD, quando eu penso na LGPD, jogo na questão da proporcionalidade, e eu entendo que há dentro de uma ponderação, de uma balança ali de direitos, eu acho que o direito à saúde e segurança suplanta, eu estou dizendo no ponto específico que aquela coleta vai ser feita. Porque se eu for investigar outras coisas, isso aí não se sustenta, né? Tá certo, é isso mesmo. Bom, nós já vamos aqui para mais de 1h30, né, de live, então, infelizmente, eu gostaria de poder ficar aqui conversando muito mais tempo, né, com a doutora Luísa, a doutora Larissa. É sempre um prazer receber convidados aqui em nome do IGT, e a gente tem muito orgulho de manter essa relação tão próxima com grandes profissionais e que prezam pelo conhecimento, pelo estudo, né? E sempre engrandecendo as nossas argumentações, nossos desafios, que se já não batem à porta dos profissionais da nossa área sobre esse tema em especial, em algum momento isso vai acontecer e não deve demorar. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu queria abrir aqui para rapidamente vocês falarem algumas palavras aqui de despedida ou deixar aqui o contato de vocês, apesar que isso já foi falado no outro momento, mas fica aberto aqui para que tanto a doutora Luísa e em seguida a doutora Larissa façam as suas últimas palavras aqui conosco essa noite. Bom, eu acho que polêmicas, né, como a própria doutora Larissa falou, vão surgir, não tem jeito. Acho que o que é o grande mais gostoso do direito do trabalho é isso, né? Que cada dia na prática a gente vai descobrindo novos desafios e eles nunca acabam, você pode ter certeza. Então, assim, eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade, em nome do doutor Gustavo, da doutora Bruna, né, que me recebeu aqui essa noite, falar que eu fiquei imensamente feliz, né? E também agradecer a doutora Larissa, que trouxe muitos conhecimentos aqui para minha noite, várias polêmicas na minha cabeça que já surgiram e vão me perguntar, pode ter certeza, né? A questão prática, né, no dia a dia da empresa, é o cartão de ponto, é o biométrico, é a câmera de segurança, é a revista na entrada. Então, são vários pontos que a gente tem que estudar, né, ver a justificativa, como você falou, porque não é só o termo de consentimento que vai satisfazer nesse momento, né? Então, era isso, pessoal. Eu queria agradecer mesmo todo mundo que ficou aqui até agora também com a gente acompanhando esse debate, né? E estou à disposição também para quando tiver mais oportunidade a gente discutir novos temas. Seja sempre muito bem-vinda, doutora Luísa. Obrigada. Obrigada mesmo. E agora, doutora Larissa. Ai, gente, muito obrigada. Agradecer a audiência que ficou aí conosco durante 1h30. Bruna, sua voz é linda.
Ai, uma voz suave, muito gostosa de escutar. A Luísa também, eu adoro o sotaque mineiro, eu adoro a comida mineira, muito bom. Gustavo, você está aí atrás da telinha, muito obrigada. Deixo aqui um beijo para você, para Maria Nívia, para Juliana, e agradecer o IGT no geral, e fico à disposição, pessoal. Muitíssimo obrigada. Bom, então a gente encerra aqui mais um webinar, né, promovido pelo IGT, hoje abordando esse tema tão importante que é compliance trabalhista e LGBT na prática. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Eu deixo aqui novamente o recadinho de que está acessível a todos que tenham interesse o curso Advogando na Justiça do Trabalho, inclusive com a possibilidade de adquirirem módulos separados por temas. Na próxima semana, trabalhando sobre recurso ordinário e embargo de declaração com o professor Dr. Alexandre Piovesan. Fica aqui o convite a todos. Acompanhem os trabalhos do IGT pelas nossas redes sociais, pelo nosso site também. Obrigada, doutor Gustavo, obrigada à nossa presidente, doutora Sara, e eu deixo aqui a minha gratidão, o meu abraço para a doutora Luísa e a doutora Larissa também. Muito obrigada e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!